Com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus por essa oportunidade, pela confiança que Deus nos deu, confiou no nosso pastor para a gente trazer a palavra nesta noite. Aleluia. Vamos querer ler 2 Reis, versículo 4. Vivendo com esperança, não com desespero, nessa passagem, vamos usar em 2 Reis, versículo 4. Creio que todos conhecem. Muito obrigado. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, que clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio os credores, levantou-me os meus dois... E veio os credores para levar os meus 2 filhos. E Eliseu lhe disse: o que eu poderia te fazer? Declare-me que tem em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte a de que estiver cheio. Partiu dela, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e traziam os vasos e neles enchiam. E sucedeu que encheu foram os vasos, e disse os filhos: traze-me vasos. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Só até aqui no momento. Essa passagem da viúva, como todos conhecem, naquele tempo era difícil para uma viúva se manter, era complicado. E aqui a Bíblia vai relatar que ela foi à procura de um homem, foi um profeta, Eliseu, para pedir socorro, para pedir ajuda, porque ela ali estava com um momento de desespero, porque ia perder os seus 2 filhos pela dívida que o seu esposo deixou, e ela não tinha como pagar as dívidas, não tinha como recurso como nós temos hoje. Se um marido falecer, hoje tem INSS, pega a aposentadoria, a mulher consegue trabalhar, e naquela época não tinha nada disso, então era bem complicado. Naquela época as mulheres não tinham muito voz ativa, né? Então era complicado. E ela ali procurou o profeta e falou: tu sabe que o meu marido era fiel e temente. Aleluia. E aí o profeta pergunta a ela para que ela tem em casa. O profeta perguntou a ela, Eliseu,
Ela disse que só tinha um pouquinho de azeite. Ali o profeta mandou ela ir para pedir aos seus vizinhos vasos, não poucos, mas sim muitos vasos, para que ela possa derramar o azeite nos vasos que ela conseguiu trazer. Então, nessa passagem da unção do milagre, da multiplicação do azeite, aleluia, aqui nós vamos entender como essa mulher passou por desespero. Ela não sabia o que iria acontecer. Ela só sabia que poderia perder os filhos, porque era assim que acontecia. Quando não tinha, pegava os filhos para servir de escravos, para poder pagar a dívida. Então imagina a mãe tendo que ser arrancar os seus 2 filhos para pagar uma dívida. Imagina a situação da mente, como ela ficou. Como que seria nós hoje, mães, pais, se chegasse ao momento desse, de nós ter que perder os nossos 2 filhos para pagar uma dívida? Imagina o desespero que essa mulher entrou. E olha que hoje, igual eu falei, é mais fácil para as mulheres, entre aspas, né? Hoje tem mais recursos para isso. Naquela época não tinha. Então seria muito mais difícil, muito mais complicado. Mas ela lembrou que o teu marido era um servo fiel e servia a um Deus vivo. Glória a Deus. Ela lembrou que servia a um Deus de tudo é possível. Ela calmou e raciocinou que eu não poderia entrar no desespero sem ir direto a Jesus, sem ir direto ao conselho, sem ir direto ao buscar a ajuda de um homem de Deus. E pelo testemunho do seu marido, pelo seu testemunho, ela foi ao profeta e falou: tu sabe, conhece meu marido, servo fiel e temente a ti. Ali nós vemos a multiplicação, o milagre de Deus acontecendo no meio do desespero, mas a esperança veio para ela através do milagre que Deus fez. Então, imagina um pouquinho de azeite, eu encher esse copo. É possível esse pouquinho de azeite encher esse copo? Mas foi isso que fez. Encheu vasos, 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 vasos. E ela pediu muitos vasos emprestados. E se ela não tivesse, aqui também dá para a gente entrar numa parte que se ela não tivesse uma convivência boa com seus vizinhos, agradável, será que ela poderia conseguir tanto vasos emprestados? Você vê como que a gente como que a gente tem que ser. Às vezes ficamos desesperados pelas nossas situações, pelo que nós passamos,
Mas nós temos que ter a esperança que Deus está no controle de tudo. Aleluia. Nós temos que ter essa consciência que pode vir o que vier, pode levantar o que vier, mas a nossa esperança, a nossa fé tem que estar em Jesus. E ela lembrou disso, pelo teu servo, pela que ela convivia com teu marido. Ela lembrou disso, que eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que faz um milagre na nossa vida, que faz a transformação na nossa vida. Aleluia. Oh, glória. Então não importa conforme nós se encontramos no meio da depressão, às vezes, por causa dos problemas. Às vezes pessoas que vão para o psicólogo, psiquiatras, porque entra em desespero e esquece de buscar a presença, a esperança que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A esperança estaria de ler em Romanos 5, 3 e 5, da esperança, e depois Romanos 15, 3. Primeiro nós vamos pegar 5 e 3. Romanos 5, 3. Não somente isso, mas também gloriamos a tribulações, sabemos que a tribulação produz a paciência. A paciência, experiência, e a experiência da esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando os nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Aleluia. 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 Olha, você vê. Volta para mim no versículo 3 mesmo. 5:3. Não somente isso, mas também glorificamos na onde? Somente a tribulação produz a paciência. A paciência, não agir de cabeça quente, não querer buscar as coisas com as nossas próprias mãos. Esquecemos que a esperança vem e a resposta vem do Senhor. Aleluias. Vai no versículo 15, Romanos 15, 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre si, cairão injúrias do que te injuriavam. Em Salmo 33, versículo 20, aleluia. Em Salmo 33, versículo 20. A nossa alma espera no Senhor, e Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Próximo, 21. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto estamos confiando no seu santo nome.
Já a tua misericórdia, o Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvai ao Senhor de todo o tempo, e o seu louvor está continuamente em minha boca. Então, pelo momento de desesperar, nós temos que manter a calma, a paciência. Aleluia. Em Isaías 40, 31, também, Isaías 40, 31. Aleluia. Mas o que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão, não cansarão, caminharão e não fatigarão. Quem espera, quem confia, quem sabe quando está passando pela luta, pela dificuldade. Nós vemos também na passagem da Bíblia a mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos desesperada, gastou tudo que tinha, todas as economias, tudo que tinha, vendeu tudo que tinha para procurar médico, procurou tudo que o dinheiro podia chegar, podia alcançar, ficou sem nada. E ela queria ser curada. Então a gente podemos ver que nessa passagem também ela teve desespero. Mas ela lembrou que o homem estava passando, que Jesus estava passando. Ela lembrou que Jesus iria passando no meio da multidão. E tocou as vestes de Jesus. Quando Jesus falou, alguém me tocou. Então nós podemos ver que ali quem estava falando com Jesus, com essa multidão que te aperta, encosta, como que tu sabe que alguém te tocou? Porque de mim saiu virtude. Ela lembrou que no meio do desespero há uma solução. Jesus. No meio do desespero vem a paciência de esperar Jesus entrar na hora certa. A esperança é que Jesus venha. E nós temos que ter a nossa paciência de esperar o momento certo de Jesus. Porque nem tudo eu resolvo. Nem tudo eu faço. Nós somos limitados e às vezes achamos que conseguimos fazer sem pegar orientação e permissão de quem vai nos guiar. A viúva, ela sabia quem poderia guiar ela nesse momento. Então ela procurou um homem de Deus. Um homem que na época era a boca de Deus. E nós, às vezes, no nosso dia a dia, o nosso corre, o nosso vai ali, vai aqui, busca ali, vai do outro lado. E esquecemos dessa parte de colocar tudo na mão de Deus. Nós tentamos fazer tudo por nós mesmos. Esquecemos de buscar orientação. Quando aqui o profeta fala com ela, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e derrama o azeite, é intimidade. O milagre que ia fazer na vida dela era para ela e os filhos. E às vezes nós precisamos de ter essa intimidade com o Pai. De ter essa relação com Deus. Esse bate-papo.
Porque às vezes nós pegamos e contamos nossos problemas, nossas dificuldades para alguém que não vai te entender. E às vezes você acha que está te ajudando e não está te ajudando. Porque ele não entende como é o teu Deus na sua vida. E em lugar da gente desabafar no Facebook, no Instagram, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com o papai. Clama a ele. Porque é ele que vai te dar a solução. É ele que vai te guiar o caminho certo. É ele que vai te orientar para onde você tem que passar. Aleluia. Para onde, qual o caminho que tu vai. Qual a orientação que você é melhor. É ele. É Jesus. Oh, glória. É ele. Não há outro. Não há outro caminho. Não há outra pessoa que pode resolver a sua situação no momento de desespero. É a confiança. É a determinação da esperança. Aleluia. Nós lemos em Romanos 5:3. Ali fala claramente como nós devemos fazer. E ali está orientando que no meio da confusão, do problema, da atividade que a gente passa, ali está a paciência de saber o que eu vou fazer agora. E aqui você viu quando o profeta, ali ela fez o quê? Seguiu passo a passo do que um profeta falou. E se ali no momento ela pegasse e não fizesse, não, eu acho melhor não colocar aqui, eu vou colocar aqui. Eu acho melhor chamar meus vizinhos para ver a multiplicação do azeite, para ver o que Deus faz, para eles ficar mais com fé, mais animados, para ver o que Deus faz. Será que o azeite seria multiplicado? Será que ela ia conseguir resolver a situação? Porque no momento, ele deu a instrução. É igual Deus nos dá a direção, nos dá o caminho. Será que nós seguimos o caminho que ele dá? Ou nós queremos fazer, não, vou colocar para cá. Aqui é mais perto e dá menos bom. Será que nós pegamos a orientação e ouvimos a orientação? Porque Deus, ele tem o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. E que nós temos que fazer o quê? Adorar. Glória a Deus. Agradecer por este momento. Agradecer porque nós estamos aqui cansados. O dia foi corrido, mas você está aqui. Aleluia. Você poderia estar na sua casa deitado, dormindo, mas Deus te trouxe você aqui para você seguir orientações, para você entender que é Ele que manda na nossa vida, é Ele que conduz. Por isso que nós temos que ter a esperança de ter certeza, aleluia, que Jesus está nos guiando. Esse é um dos motivos da gente viver com a esperança, de ter a certeza, com glória. E aqui ela seguiu a instrução do profeta. Ela foi direto, encheu, fechou as portas, fechou a porta sobre o quarto, sobre os seus filhos, e foi derramando o azeite.
Foi derramando. Traz vaso. Foi derramando azeite. Traz mais vaso. Foi derramando mais azeite. Traz mais vaso. E só derramando o azeite. Quando ela encheu o último vaso, o texto vai falar que ela pediu e os seus filhos falaram: não tem mais vaso nenhum. Todos foram cheios. Glória a Deus. Todos foram cheios. Oh, glória. Aí o azeite parou. O que me leva a entender o azeite, enquanto tem vaso, tem azeite. Deus. Enquanto tem vaso para ser cheio, nunca vai faltar o azeite. Porque tem vaso para ser cheios. Tem vaso para ser coberto. Tem vaso para ser restaurado. O azeite só parou porque acabou os vasos. E ali ela seguiu a instrução. Depois que encheu ainda os vasos, que ela já viu a multiplicação que Deus já tinha feito na vida dela. Naquela época, o azeite era a coisa mais cara no momento. Era um comércio mais comercializado. Era o azeite. Depois que encheu, ela ainda foi lá e perguntar: o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Ela poderia ter visto ali aquele monte de vaso e ela mesma não nem falar: agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei aqui, já está cheio, já vou ali, vou vender ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mesmo ela vendo que Deus proveu na vida dela, na dos seus filhos, ela ainda foi lá no homem de Deus e perguntou: o que eu faço? E o profeta falou: vai, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Irmão, você já imaginou a quantidade do resto? Para ele falar: viva do resto? É a mesma coisa, você está aposentado, está aqui seu aposentamento. Então, viva com a sua aposentadoria. Então, você vê como que é tão grande a multiplicação, a bênção de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, quando nós deixamos a esperança e ter a certeza que Deus vai resolver qualquer situação, mas é um momento dele, é na hora dele, e nós temos que ter o quê? Paciência, perseverança. Nós temos que ter isto, aleluia, para que o milagre de Deus, as bênçãos de Deus tomem sobre nós, como derramou na vida daquela viúva. Derramou na bênção da vida dela, dos seus filhos. Agora imagina os vizinhos que emprestou os vasos. Mas como assim? Tem coisa que eles não vão entender. Tem coisa que Deus faz na sua vida, os seus inimigos, os seus vizinhos não vão entender. Imagina, como que você só pegou os vasos aqui e da onde você tirou esse tanto de azeite? Porque o que Deus tinha que fazer é na vida dela. O milagre era para ela. É a mesma coisa, o seu milagre é para você. O que você precisa, Deus tem para você. Glória a Deus. O que você almeja, Deus quer te dar. Basta seguir a orientação dele. Basta seguir o que ele comanda fazer. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é complicado. Às vezes nós queremos buscar com a nossa própria mão, tirar a mão de Deus e colocar as nossas, que acha que vai ser mais rápido, vai ser melhor. Não. Nós estamos tardando a bênção.
E nós temos que esperar o tempo certo de Deus na nossa vida. Nós temos que saber esperar a hora certa de Deus. Porque quando o milagre vem, aleluia, oh glória, vem com abundância, como veio. Vem com abundância, oh glória. Vive do resto. Eu fiquei meditando isso o dia inteiro. Vive do resto. Que quantidade de vasos que ela conseguiu? Já parou para pensar? Para o profeta falar, vai, vende, paga os credores e viva do resto. Irmãos, deu para sustentar a família até os meninos crescer. E assim foi. É assim que Deus faz na nossa vida, se nós seguirmos a orientação, se nós tivermos esperança. Aleluia. Quando Jesus estava lá no barco dormindo, os discípulos, as ondas veio, o vento veio forte, e Jesus dormindo, e aquela onda batia no barco para lá, batia no barco para cá. Eles começaram a gritar, Jesus, o senhor está dormindo, e nós estamos aqui quase perecendo, estamos quase morrendo, a água está quase entrando dentro do barco, nós vamos afundar. Jesus falou o quê? Homens de pouca fé. Porque temos. Acalma-te. Vento, acalma-te, mar. Bom, se a gente olhar como o nosso Deus é poderoso, aleluia, como o nosso Deus é maravilhoso, aleluia. Como que a mansão de Deus é tão grande, o amor de Deus conosco é tão grande, aleluia. Tanto que ele morreu na cruz do Calvário por mim e por nós, para que nós possamos estar aqui, e a única coisa que ele quer é que nós servimos a ele. Nós adoramos a ele, aleluia. Que nós possamos glorificar a ele. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. É isso que ele quer, que nós adoramos, que nós servimos. Tantas coisas que às vezes nós programamos, o final do ano está aí já, o início do ano está chegando, e às vezes nós fazemos a lista. Não, ano que vem vai ser diferente. Aí começa a vir as dificuldades, as necessidades, os desânimos, as situações difíceis, os ventos, as ondas. E nós paramos no meio do caminho, queremos desanimar, queremos não servir mais a Deus, achar que Deus não está conosco. E falar, chega, eu estou servindo e estou apanhando. Mas, bom, vai ser quando você ouvir o suave também. Quando você estiver no Santo dos Santos. Quando você estiver do lado, estiver na mesa, cheando, oh glória. Aí você vai falar assim, valeu a pena. Valeu servir. Valeu seguir a orientação do meu Jesus. Valeu ter esperança de servir a Deus. Não deixa o teu problema, a sua dificuldade, a sua necessidade tirar de você o foco da presença de Deus na nossa vida. Não deixa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil servir a Deus. Eu sei que é difícil
ia contra a maré. Eu sei que é complicado. Eu sei que muita gente julga, joga pedra, fala que não vai ter jeito, fala que não vai conseguir. Eu sei que isso vai acontecer. Te joga para você lá para baixo, não tinha um. Só critica. E não podemos deixar o nosso desespero falar mais alto. Nós temos que ter a paciência e a esperança que Deus ele vai abrir a porta certa no momento certo. Ele vai te dar, ele está ouvindo você clamar. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, clame a Ele, fala com Ele o que você precisa. E eu te garanto que você vai ser ouvido e Deus vai entrar com a solução. Mas nós estamos fazendo isso, tendo essa intimidade com Deus, tendo essa relação com o Pai direto. Os nossos afazeres, as nossas necessidades da carne, os nossos objetivos que põe na frente do que Deus. Nós nem perguntamos, ó Deus, é isso, o meu objetivo é esse, mas o do Senhor é esse? Deus, Ele quer o melhor. E nós temos que aprender isso, seguir a orientação de Deus na nossa vida, que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo se nós seguirmos a orientação de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorioso seja Deus. Santo, santo, santo seja louvado a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória, oh, glória. Aleluia, Jesus. Porque a graça e a misericórdia de Deus nos basta. Ele é misericordioso, aleluia. Só da gente estar aqui, o que Deus já tem feito, o que Deus te deu, o que Deus deu a volta. Às vezes o inimigo te tirou, mas Deus te deu de volta o fôlego de vida. Deus te deu o fôlego de vida. Com glória. E se nós entendermos isso, Ele pode chegar aqui e falar, acaba o fôlego de vida. Como que está você? E Ele ainda dá a oportunidade. Ele ainda dá a esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há a esperança. Oh, glória. Não deixa ninguém tirar a presença de Deus da sua vida. Não deixa ninguém tirar a sua certeza, a sua esperança em Deus. Não deixa ninguém arrancar isso de você. Porque da forma que existe o céu, existe o inferno. E vocês escolhem qual o caminho que vocês querem. Qual a orientação que vocês querem pegar. Qual o caminho que deve seguir. Qual a orientação, a esperança, não o desespero. Não deixa, às vezes, o desespero bater, mas se bater, lembra que tem um Deus que possa resolver. Se chegar na tua porta, lembra. Peraí, eu tenho um Deus que vai resolver. Não perca a fé. Não perca a sua esperança em Deus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.